Então daqui, senhores, surgem centenas de questões. Todas as questões são tiradas daí, porque aqui envolve tudo. Por exemplo, como é que se mensura, né? Enquanto vocês estão copiando, como é que se mensura um patrimônio? Como é que se mensura uma questão de prova do TCM, acho que foi Tribunal de Contas agora do Maranhão, ou Secretaria da Fazenda, perdão, do Maranhão, onde o cara pegou um empréstimo, vendeu a prazo, com juros de 1,099 ao mês, aí ele pediu para trazer valor presente. Inclusive até coloquei no meu Face essa questão comentada. Tem que mensurar, beleza? E a contabilidade, ela é social. Social, é uma ciência social. O que caracteriza uma ciência social? O que vocês entendem por ciência social? É aquela que trata de um relacionamento. Então, vou trazer ali para o quadro. Ciência social. Contabilidade é uma ciência social, que ela trata de relacionamentos. Entre pessoas. Tudo que é social tem um relacionamento, um vai e vem. Esse relacionamento entre pessoas tem uma vinculação direta na contabilidade com a teoria personalista. Teoria personalista. Não sei se vocês lembram da teoria personalista. Alguém lembra? A teoria personalista é que trata das pessoas como agentes correspondentes, consignatários e contas dos proprietários. Essa teoria personalista, ela dá origem ao relacionamento da contabilidade a débito e crédito. Então, nessa teoria, a pessoa é tratada como uma conta. E essa conta se relaciona com outra conta a débito e a crédito. Então é por isso que a contabilidade é considerada uma ciência social. Há um relacionamento de contas a débito e a crédito, onde uma é debitada, outra é creditada. E daí nasce a nossa premissa básica para quem é contador. Para toda aplicação deve ter uma origem. Tranquilo até aí, senhores? Então vamos dar sequência aqui para entender o que é o contábil, o econômico. Contabilidade. A contabilidade é uma ciência social que estuda e controla, administra, acompanha a evolução do patrimônio de qualquer pessoa. Se você quiser melhorar essa qualquer pessoa, as bancas chamam de aziendas. Já vou explicar o que quer dizer isso, tá? Azienda. É uma ciência porque no seu sentido positivista, o que é algo positivista? É aquilo que vai crescer, aquilo que está em evolução. Então, o positivismo de uma ciência é a sua evolução. Eu mostrei inicialmente aqui a evolução. Saiu de uma contabilidade geral, com a escola italiana, onde só controlava, para hoje estabelecer o poder. Sabe como é que é isso? Eu acho que dentro da nossa casa nós temos essa relação. Quando você compra algum produto e não usa ele, quando você compra o produto e não usa, você começa a ver que ele não tem mais um benefício para você. E essa perda, essa diminuição do benefício, faz com que você vá colocando em algum lugar. Chegando no momento, você vai decidir se você vai continuar com aquilo, ou você vai dar ou vai vender. É essa que é a essência do teste de recuperabilidade. Estabelecer dentro de uma evolução o que será feito com o patrimônio. Ela possui um objeto, tem um método próprio de análise, que é o partidas dobradas, que é o axioma, né? Que diz para todo débito deve existir um crédito. Vamos trabalhar isso. Ciência é algo sistematizado, que tem um objeto, um objetivo, uma finalidade, um campo de aplicação. Foi o que eu coloquei aqui para vocês, tá? A ciência contábil, ela é social. Não caiam nesse peguinho, tá? É social. De achar que ela é exata. Social está aqui, ó. Algo sistematizado é ciência. Trata de relacionamento entre pessoas, de forma quantitativa e qualitativa.
Por isso que essa nossa contabilidade, meus amigos, ela pega contas e diz, olha, para toda conta haverá uma natureza. A conta da natureza, a conta tem uma natureza. Essa natureza tem uma relação direta com a finalidade econômica dela. Tudo que for aplicação tem natureza, tudo que for aplicação tem que natureza na contabilidade? Devedora. Porque aquela conta deve para a empresa um benefício. Quando a empresa compra uma cadeira escolar, quando o Essencial comprou a cadeira, comprou esse bom sistema de câmera, aí ele botou dinheiro, mas ele quer um benefício. Se acabar o EAD, ele vai continuar com esse sistema, mas não vai ter benefício. Essa é a evolução do teste de recuperabilidade. Então, na contabilidade, sempre nós teremos que identificar, no mínimo, quantas pessoas? 2. Em todo fato contábil, nós teremos, no mínimo, 2 pessoas envolvidas. Uma a débito, outra a crédito. Olha aqui, na contabilidade, a pessoa é representada por uma conta. Conta. Nós vamos aprender um pouquinho rapidinho aí para vocês lembrar. A conta vai registrar as movimentações. Essa é a essência do partidas dobradas. Você tem que ter, no mínimo, 2 contas. E, posteriormente, com base nas contas, nós vamos apresentar os saldos, para que esses saldos sejam divulgados, sejam levados aos usuários. Isso caracteriza ser social. Objeto da contabilidade é o patrimônio. O que vem a ser objetivo? Fornecer informações. Finalidade, controlar o patrimônio. Campo de aplicação, qualquer pessoa. Partidas dobradas. Objeto. Agora a gente vai verter um pouquinho mais para uma área mais profunda, assim, no sentido de objeto, tá? É o patrimônio. Sempre que nós falamos de patrimônio, normalmente a gente visualiza só o lado positivo do patrimônio, onde você começa a identificar seus bens. Ah, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Mas o patrimônio ele é composto, senhores, por bens, direitos e obrigações. Bens, direitos e obrigações. Então vamos lá. Patrimônio. É o conjunto dos bens, direitos e obrigações. Bens, direitos e obrigações. Isso aqui nós podemos chamar de recursos. Recursos. Isso aqui de exigível. E dentro desse patrimônio, da onde que podem ter vindo esses recursos? Para a empresa ter recurso, conjunto dos bens e direitos, são recursos de origem própria ou de terceiros. O exigível representa o recurso próprio de terceiros. De terceiros. Que nós chamamos nas provas de capital alheio. Por que é importante isso, pessoal? Por que é importante saber diferenciar? Por causa de uma questão de prova da própria Receita Federal, onde ela disse, cobrando de nós a diferença de patrimônio para capital. Patrimônio para capital. Qual é a diferença de patrimônio para capital? Isso aqui é patrimônio, galera. E capital é o resíduo. Capital próprio. Onde que está o capital próprio da empresa? No PL. No PL. Então, capital é aquilo que representa a riqueza da empresa. Já patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Esses bens podem ter vindo próprio ou de terceiros. E aí começa uma pequena confusão. O recurso próprio de uma empresa está numa coisa chamada PL. PL.
E eu gostaria que vocês anotassem isso. Do conceito de patrimônio nasce o patrimônio líquido. Do conceito de patrimônio nasce o patrimônio líquido. Cuidado, tá? É um peguinha que muito aluno bom cai. O patrimônio líquido não é patrimônio. Não é patrimônio. Patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações. Patrimônio líquido é um resíduo patrimonial. Patrimônio líquido, galera, é o resíduo patrimonial. A sobra que nós podemos dizer a riqueza da empresa. A riqueza da empresa. Se cair numa prova, onde está a riqueza da empresa, está no PL. Só que você que está em casa vai ter que cuidar. Existe uma demonstração que apresenta quanto que a empresa gera de riqueza, DVA. E uma que apresenta a variação da riqueza, DMPL. Questão de prova de 2016. Tá? Então a riqueza da empresa está aqui, no patrimônio líquido. Por isso que patrimônio líquido tem a seguinte equação. Bens mais direitos menos obrigações. Bens mais direitos menos obrigações. Patrimônio líquido, bens mais direitos menos obrigações. Patrimônio líquido não é patrimônio, é um resíduo, uma sobra. Essa questão é interessante, a sua discussão acadêmica, né? Patrimônio é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos, utilizados e suas obrigações. Então se encaixa dentro do conceito de patrimônio um bem recebido, algo que nasceu dentro da empresa. Por exemplo, se a empresa descobre uma mina, uma jazida, um veio de petróleo, ela vai ter um ativo. Ela não pagou nada para isso. Tangíveis e intangíveis. Um intangível recebido. Por exemplo, eu morava no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro uma senhora deu um terreno para um clube de futebol, para o Botafogo. O terreno valia quase 10 milhões. Mas ela disse, olha, você vai poder utilizá-lo, mas não vender, coisa desse tipo. Isso entraria no patrimônio como um intangível, direito de uso, de exploração. Hoje os intangíveis, na maioria das empresas, valem mais do que o próprio tangível. Um intangível forte, direito de uso de marca, direito de exploração de rodovias, de aeroportos, são intangíveis. Então, o patrimônio é o conjunto dos direitos e obrigações, bens, direitos e obrigações. O resíduo vai dar o nosso PL. Esses bens, direitos e obrigações, eles começam a ser discutidos numa visão mais acadêmica, como algo que vai gerar benefício e algo que vai consumir benefício. Daí surge a terminologia recurso e exigível. Recurso é aquilo que vai gerar benefício para a empresa. Exigível é aquilo que vai consumir, né? Dando origem ao nosso ativo. E patrimônio é o conjunto dos bens, direitos, tangíveis ou intangíveis, adquiridos, formados, produzidos, mantidos, recebidos, qualquer que for a forma que entrar um bem. Pode ser por doação, por compra, e suas obrigações. Obrigações nós chamamos de exigível. Bens, para lembrar, bens
são todas as coisas que possuem valor econômico para a empresa, que podem ser convertidas em dinheiro. Bens, pessoal, é denominado, vocês verão no simulado que caiu uma prova, os bens também são chamados de bens reais. Aquilo que a empresa tem poder de uso. Os bens podem ser tangíveis ou intangíveis. Guardem isso, tá? Bens, então, são coisas que a empresa tem. Direitos são valores a receber, junto a quem a empresa tem um crédito. Então, normalmente, direitos são créditos da empresa ou valores a recuperar. Créditos ou valores a recuperar são os chamados direitos pessoais. Bens são direitos reais, direitos sobre uma coisa. Direitos são valores a receber, conhecido como direito pessoal. Teve uma prova que cobrou o seguinte: é correto afirmar que os direitos reais mais os direitos pessoais representam o ativo, tá certo? Dívidas são aquelas coisas exigíveis, obrigações representam o exigível, aquilo que a empresa tem como dívida da empresa. São as dívidas, valores que devem ser pagos a terceiros, representam os débitos da empresa. O patrimônio é o objeto da contabilidade. Patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações. Bens, direitos e obrigações. Beleza? Do conceito de patrimônio, nós veremos, vai surgir o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é um resíduo patrimonial, que surge do conjunto dos bens mais direitos, menos as obrigações. Bens mais direitos, menos as obrigações, vai nos dar o patrimônio líquido. Exemplo de contas, para vocês entenderem. Caixa representa o dinheiro que a empresa tem lá no seu financeiro. Estoque que ela tem para vender ou para utilizar. Móveis, computadores, equipamentos, veículos, imóveis, terrenos, obras em andamento, imóveis para aluguel, minas, jazidas, florestas, são bens. Direito. A conta corrente, o dinheiro que está no banco, é um direito. Duplicata a receber, contas a receber, debêntures adquiridos, empréstimos a receber, despesa antecipada, quando a empresa paga algo antecipadamente, é um direito. Adiantamento a cliente, adiantamento a fornecedor. As obrigações é quando a empresa tem algo a quitar junto a alguém, uma dívida junto a alguém. Essa conta vai representar que alguém tem um crédito. Banco contra empréstimo, duplicatas a pagar, contas a pagar, debêntures emitidas, empréstimos a pagar, receitas antecipadas, adiantamentos de cliente, adiantamento de fornecedor. Quando for adiantamento a alguém, é um direito. Quando for adiantamento de alguém, é uma obrigação. Bens, direitos e obrigações. Se você estiver começando os seus estudos, essas são as principais contas cobradas em prova. Bens mais direitos representam o lado ativo do patrimônio. Por que é o lado ativo? Porque a empresa aplica em bens e direitos para gerar economia para ela. Então, o conjunto dos bens e direitos representam, os bens e os direitos representam o potencial econômico da empresa. Aquilo que a empresa tem para ativar, para gerar e gerar riqueza para ela. Bens e direitos representam o lado ativo. A empresa aplica num veículo para ajudar a gerar riqueza.
aplica no estoque para ajudar a gerar riqueza. Já as obrigações representam o lado passivo. A pessoa fica parada, esperando a empresa gerar riqueza com seu ativo para pagar o passivo, para pagar as obrigações. As obrigações representam origens. Quando eu comprar a prazo, a origem do meu estoque foi o fornecedor, uma obrigação. Eu vou pegar o estoque para ativar a minha economia. Quando eu receber o dinheiro, eu pago o fornecedor que está lá parado. Então, olhem, os bens e direitos representam as aplicações patrimoniais, o lado ativo, o lado que vai girar a economia. As obrigações representam o lado passivo, as origens. A regra é, tudo que vier do passivo é aplicado no ativo. Essa, teoricamente, é a regra contábil. Para toda origem tem aplicação. Objeto da contabilidade, a contabilidade, objeto é sempre o patrimônio de uma entidade, definido como um conjunto de bens, direitos e obrigações para com terceiros. O patrimônio é pertencente a uma pessoa física ou jurídica. Patrimônio, nós vamos ver em campo de aplicação, é qualquer pessoa, pode ser física ou jurídica, um autônomo, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, como ocorre nas sociedades informais ou uma sociedade ou instituição de qualquer natureza. Do conceito de patrimônio, amigos, nasce o patrimônio líquido, que é isso aqui, ó. Eu pego bens mais direitos que representam o lado ativo da empresa, vamos dizer que tem 100 mil, tiro dos bens mais direitos menos as obrigações. Obrigações representam o passivo, dizer que a empresa tem 70 mil de passivos. Bens mais direitos menos as obrigações vai me dar igual o capital próprio da empresa, aquilo que é dela, que nós chamamos de patrimônio líquido, que nesse caso seria 30 mil. E essa situação é apresentada numa demonstração chamada balanço patrimonial, onde aqui está o ativo, o passivo e o resíduo é o patrimônio líquido. Nós veremos que isso aqui é a equação patrimonial, 100 e 100. Tudo que uma empresa tem, ou ela deve ou é dela. O patrimônio líquido, então, é chamado em prova de capital próprio. A regra é, tudo que uma empresa tem em bens, imóveis, veículos, o que for, ou ela deve, que é o passivo, ou é dela. Então, o patrimônio líquido não é parte do patrimônio, é um resíduo patrimonial, tá? Então, do conceito surge o patrimônio líquido. Contabilmente, o patrimônio líquido é a situação líquida do patrimônio, ou seja, ativo menos passivo. Representa o valor residual dos ativos depois de deduzido os seus passivos. Patrimônio líquido é a parte própria da empresa. PL, então, vai ficar bens mais direitos menos as obrigações. Contudo, o patrimônio também é objeto de estudo de outras ciências, como o direito e o direito, a administração e a economia. Vindo desse contexto de outras ciências estudarem o patrimônio, nós vamos ter que anotar uma coisa que tem caído bastante em prova, que é o patrimônio líquido, a composição do patrimônio, segundo leis e segundo normas. Seria assim, ó, composição do patrimônio. Se nós pegarmos a Lei 6.404, Lei 6.404 de 76, que trata da visão jurídica da contabilidade, e compararmos com as normas
do Conselho Federal de Contabilidade, Comitê de Pronunciamento Contábil, nós vamos ter diferenças. Cuidado com isso. O ponto de vista sobre o qual esse objeto é estudado difere da contabilidade para o direito e para a economia. Para o direito, o patrimônio é a representação econômica da pessoa, ou seja, o patrimônio é da pessoa jurídica. É da pessoa jurídica. E a sua natureza é da universalidade. Para o direito, para a Lei 6.404, tudo que uma empresa tem é dela. E ela tem os bens e as dívidas. Assim, pessoal, denomina-se patrimônio complexo de direitos e obrigações, pecuniariamente, ou seja, valorável, apreciáveis, inerente a uma pessoa. Estamos falando de uma empresa. Compreendendo as coisas, os créditos, os débitos, enfim, todas as relações jurídicas de conteúdo econômico das quais a empresa participe, ativa ou passivamente. Com isso, a Lei 6.404 destaca no aspecto societário sobre o patrimônio o seguinte, no seu artigo 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio. Elementos do patrimônio, bens, direitos, ativo, obrigações, passivo. E o PL como resultado. Agrupados de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação. Parágrafo 1º. No ativo, as contas serão dispostas em circulante, nós vamos estudar isso à frente, e ativo não circulante, composto pelo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Então, a lei e as normas contábeis convergem para a mesma composição do ativo. O problema, pessoal, está no passivo. Olha o que a lei diz, nos apresenta sobre o passivo. No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: circulante, não circulante e PL. Aí vem o problema. Para a lei, o passivo é dividido em passivo circulante e passivo não circulante e PL, sendo que a lei trata o passivo circulante e o passivo não circulante como exigível total. Representa o exigível total. E o PL é tratado pela lei como uma dívida da empresa junto aos sócios. Uma dívida considerada não exigível. Daqui que nasce, para quem já estudou, que os sócios têm direito a receber juros sobre o capital próprio, porque parte-se do pressuposto que a empresa está com o dinheiro do sócio e o sócio tem um direito junto à empresa. Aí as empresas pagam juros sobre o dinheiro dos sócios para os sócios. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, nós vamos ter o passivo dividido em passivo circulante e passivo não circulante, e o patrimônio líquido. Para o Conselho Federal, isso aqui é o exigível total, e o patrimônio líquido é chamado de resíduo patrimonial. É um resíduo. Então guardem isso, tá? Vocês verão em questões de prova. Se for segundo a Lei 6.404, o passivo total é composto pelo circulante, não circulante e o PL. Tá aqui. Beleza? Se for pela lei, passivo circulante e não circulante é o chamado passivo real ou o passivo exigível. E o PL é denominado de passivo não exigível. A ISAF gosta desse termo passivo real. Passivo real é o circulante mais o não circulante. Assim, juridicamente, para a Lei 6.404, o patrimônio líquido faz parte do passivo, como uma obrigação da empresa junto aos sócios. Entretanto, para as normas contábeis, o PL não representa uma obrigação. Ele é um resíduo patrimonial.
Beleza, meus amigos? Guardem isso. Vamos só analisar essa relação do patrimônio com a empresa. Ó. A empresa, ela aplica os seus recursos em bens e direitos, que nós conhecemos como ativo. Mas esses bens e direitos vêm de algum lugar, vêm de terceiros, que nós chamamos de passivo, exigível. Passivo exigível ou passivo real. E pode vir também dos recursos dos sócios, que para a lei é um passivo não exigível, e para as normas contábeis é chamado de resíduo. Você no dia da prova vai ter que atentar qual a legislação, tá? Então uma empresa, ó, tudo que ela tem, ou ela deve ou é dela. O que ela deve é chamado de recursos de terceiros, passivo exigível. O que é dela é chamado de recurso dos sócios. Tranquilo, senhores? Guardem isso. O ativo, o passivo e o PL. Aplicação, origem. Aplicação, origem. Nós veremos que as aplicações têm natureza devedora e as origens credora. Origens vem do passivo e do PL. As aplicações estão no ativo. Guarde, não esqueça. Ela ou é do sócio? Ou é dela ou é do sócio. Perdão, ou é dos sócios ou é de terceiros, desculpa. Ou é dos sócios ou é de terceiros. E aí vem essa questão de prova. O que é dos sócios? É uma obrigação exigível ou não exigível? Não exigível. E de terceiros, exigível. O que é dos sócios é o PL, o que é terceiros é o famoso passivo. Por que que é exigível? Porque a empresa terá que se sacrificar para pagar. Patrimônio é composto pelo ativo, que são os bens, coisas tangíveis e intangíveis. Os direitos são os haveres a receber ou a recuperar. O passivo, que é dividido em obrigações com terceiros, o exigível. E obrigações com os sócios, não exigível ou patrimônio líquido. Nós temos esse pequeno paradoxo aí a tratar. Estava dando aula num outro estado, e daí um professor amigo meu veio, pô, Zor, está complicado, hein? Eu digo, está muito complicado. Você tem que hoje tratar bem na hora o que é contábil CFC e o que é contábil tributário. Uma das coisas que ele veio reclamar foi que saiu numa questão de prova falando da provisão para devedores duvidosos. Se você buscar as normas contábeis, não há mais provisão redutora do ativo. Porque a provisão é algo só do passivo, nós vamos estudar. No ativo, hoje, nós temos estimativas e sobre algo que efetivamente vai acontecer. Não se faz mais provisão com base em prudência, por causa da neutralidade. Prudência deixou de existir na contabilidade. Mas lá na visão fiscal, continua na norma. Provisão para devedores não é redutora. E aí a gente vai trabalhando com essas questões. Quero deixar bem claro, nós teremos terminologias vinculadas ao ativo, de acordo com as normas internacionais, e ao ativo de acordo com as normas ainda legal, tributário. Vou seguir aqui com mais ênfase o fisco, tá? Daí a gente vai trabalhando. Do patrimônio nasce a equação patrimonial, que é o ativo igual ao passivo mais o patrimônio líquido. O ativo, patrimônio bruto, capital total, são nomenclaturas correlatas. Agora nós tivemos uma prova semana retrasada que cobrou o conceito de capital total. Isso aqui cai muito em análise, né? Quando ele pega, tipo, a equação do POM é o retorno do investimento. Investimento está no patrimônio bruto. O exigível é o patrimônio alheio, o capital de terceiros, e o PL é o patrimônio líquido, ou o capital próprio. A contabilidade como ciência trata do patrimônio por meio de conhecimento obtido por uma metodologia racional, é o sistema contábil, com condições de generalidade, certeza e busca de causas. Quem tem o material, ressalte isso, tá? A contabilidade, ela trabalha numa visão geral, com certeza. O que quer dizer certeza?
é que o fato contábil vai ocorrer ou já ocorreu? Fato contábil já ocorreu. O fato já ocorreu. Por isso que não se trabalha mais com a prudência. Aquilo que a gente estudava de ser prudente, a partir do ano que vem acabou. Hoje chama-se neutralidade. Inclusive por causa do CPC, do equacionamento. Por causa do equacionamento das normas nacionais às internacionais, deixarão de existir os princípios contábeis a partir do dia 1º de janeiro. Eu fiz um post sobre isso, não sei se vocês já viram, mas eu vou publicá-lo novamente. Deixarão de existir. Foi revogado agora em outubro, a partir de 1º de janeiro, os princípios. Os fiscos nem respeitavam esses princípios. A prudência não valia para o fisco. Por exemplo, tudo que você abatia prudencialmente era só contábil. A provisão para devedores duvidosos tinha que ser adicionada lá no lucro real, não sei se vocês lembram disso. A única coisa que vamos seguir, por exemplo, a depreciação não é prudência, a depreciação é competência, porque está usando. A competência está na norma, é o pressuposto da competência, pressuposto da continuidade e o pressuposto da composição patrimonial. Teoricamente, só vai deixar de existir, de princípio, a prudência. A entidade continua, por causa que nós temos ali a pessoa jurídica, ele fala disso. O registro pelo valor original também. A contabilidade estuda por um aspecto qualitativo e quantitativo. Objetivo, galera, aqui que veio a grande diferença da contabilidade. Eu vou fazer um quadro, eu oriento vocês a copiarem esse quadro, tá? Porque ele é bem interessante. O objetivo, você que está em casa, transforme isso numa cartolina. Qual é o novo objetivo da contabilidade? Fornecer informações. Fornecer informações para quem? Para os usuários, para os interessados. Na norma fala, que usuários que recebem as informações? Usuários internos e externos. Fornecer informações. Aqui começa uma coisa muito importante, cara. Usuários. Eles podem ser internos ou externos. Você que está em casa, pense o seguinte. As demonstrações contábeis fazem parte do conjunto de informações ou as informações fazem parte do conjunto das demonstrações? O que vocês acham? As informações estão dentro das demonstrações ou as demonstrações estão dentro das informações? As demonstrações estão dentro das informações. Então, as informações, elas englobam, guardem isso, caiu em prova, englobam as demonstrações. Os usuários internos recebem as informações por relatórios específicos. Os usuários externos por meio das demonstrações. As demonstrações, elas apresentam dados qualitativos e quantitativos. Cuidado com isso, galera. Isso aqui é interessantíssimo. Acho que foi na prova da CVM em 2016, 2015. O único peguinho era isso. Ela começava assim dizendo, marque a assertiva incorreta. E daí ele dizia, as informações contábeis fazem parte do conjunto das demonstrações. E o aluno está mais ou menos, ele vai, não, está certo. Mas é bem o contrário.
Vejam, senhores, eu comecei essa aula, inclusive, com aquela gravação, que a contabilidade mudou de paradigma, né? Ela não tem mais a importância da só controle de contas. Hoje ela tem que dar informações. E as maiores informações, as mais importantes, normalmente estão fora das demonstrações. Normalmente estão fora. Por exemplo, não sei se vocês estão sabendo, mas hoje, dia 21 de novembro, o Banco do Brasil vai fazer uma exposição tratando sobre o que ele vai fazer a partir de 2016. Ele vai incutir um PDV, um Programa de Demissão Voluntária, ele quer que 18 mil pessoas saiam, vai diminuir 400 e poucas agências, vai aumentar posto. Mas isso não quer dizer que não vai haver concurso. É bem o contrário, eles estão querendo que saiam os maiores salários. Eles vão acabar com diretorias, eles querem entrar no mercado. Eles querem que entre jovens novos, aonde vão trabalhar. Quem que ele quer que saia? Aquele cara do 18, 20 mil reais, que está lá numa diretoria. E aí ele quer ativar, otimizar para ganhar mais. E essa é uma questão que não está em demonstração contábil, mas é uma informação que foi autorizada pela CVM e será dada. Essas informações, senhores, elas são divididas em fundamentais e de melhoria. Que horas é o intervalo? Hã? Já está no horário? Hã? Apita. Fundamentais e de melhoria. Fundamentais são as famosas informações úteis. E as de melhoria, informações complementares. Galera, caiu uma questão de prova, nós vamos ver agora, já, aonde ele cobrava o seguinte: uma informação pode ser de melhoria sem ser útil? O que vocês acham? Pode? Olha, veja como é que é. O senhor falou com uma veemência, pode. Eu olhei mais firme, eu acho que sim. Na contabilidade hoje a gente não tem certeza de nada, mas pode. E por quê? Porque eu também acho que sim. Acho que, né? Por quê? Peraí, professor, aí já quer demais. Mas às vezes, eu vou mostrar isso para vocês. Às vezes eu consigo comprovar, a informação é oportuna, mas ela não me dá nenhuma utilidade. Nós vamos ver isso depois do intervalo.